Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vai ser, assim, um pequeno testemunho que eu vou dar da minha vida, né? Para edificar a nossa fé. E o nosso tema dessa noite vai ser perseverando na fé. E o versículo está em Hebreus 1:11. Dá um tempinho para os irmãos achar. Amém? A palavra nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Aqui, como nós já sabemos, sem fé, né, é impossível agradar a Deus. E nós temos que estar, assim, renovando a nossa fé a cada dia. E a fé é a certeza que nos traz que Deus existe. Né? Nós cremos, nós temos fé que Ele tem poder para fazer tudo o que nós pedimos, que Ele tem poder para curar, poder o poder dele é infinito, né? Então, é nessa fé que o Senhor transformou a minha vida. Pode se assentar, gente, perdão. É que é a primeira vez, então a gente fica meio nervosa, né? Mas tudo tem a sua primeira vez, né? E é nessa fé que o Senhor transformou a minha vida, trouxe a paz e a alegria que eu tanto precisava. Eu fui conhecer Jesus, foi numa época muito difícil da minha vida, que eu estava se separando, né? Aliás, já tinha 2 anos que eu estava separada, foi aonde eu fui conhecer Jesus. E ali, eu fui, assim, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha... eu tinha muita sede de conhecer o Senhor, mas nunca parei para ler uma Bíblia, nunca... assim, não visitava. Eu era católica, era espírita, mexia, né, com o espiritismo. E assim, a gente não tem costume de ler a Bíblia, né? Aí, o meu pai e a minha madrasta se converteram primeiro e me convidava muito para ir à igreja, eu nunca queria. Aí, um dia, eu aceitei só para eles pararem de ficar me chamando, né? Só que nesse dia já estava, né, certo que o Senhor tinha preparado para mim. E nesse dia que eu entrei, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E eu aceitei Jesus e nunca mais saí. Né? E assim, a gente fala na fé porque muitas coisas aconteceram. A vida ficou, assim, difícil. A gente, né, na igreja, com os irmãos, a gente brincava, né? O pessoal falava que aceitar Jesus é o mar de rosas, é isso, e não é. Né? Deus prova a sua fé. E cada vez que eu buscava o Senhor, mais as coisas iam se dificultando. Mas eu não perdi a minha fé. Eu glorificava o nome dEle, eu buscava, e meus filhos também foram comigo para a igreja. Então, a gente, assim, tinha, né, a fé que Deus ia transformar nossas vidas, né? E eu sabia que Ele podia resolver todos os meus problemas. Porque aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar, e não adianta você só ouvir as pessoas falarem. Ou, né, mas na Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar na Bíblia, você tem que buscar o Senhor. Você tem que acreditar naquilo que, né, que está aqui. E é pela fé, porque você não vê Deus. Você sabe que Ele existe. E você sente a presença dEle. Quanto mais você busca, você sente a presença dEle. Então,
Assim, quanto mais eu buscava, eu não me importava muito, às vezes assim, acontecia muita coisa, a gente passava muita dificuldade, a gente tinha uma vida boa, aí com a separação as coisas ficaram difíceis, mas assim, quando eu encontrei o Senhor, aquela toda a tristeza, amargura acabou, então foi um alívio muito grande para a minha vida. E aí, quer dizer, as dificuldades que vinham, eu sabia que tinha o Senhor. Eu trabalhava, eu não recebia. E Deus foi assim, tudo que a gente tinha, Deus foi tirando, foi limpando, tanto da minha vida como bens materiais, Deus fez uma limpa na minha vida, né? E cada dia mais eu buscava o Senhor. Eu não murmurei, eu não fiquei perguntando, mas Senhor, por quê? Por quê? Por que que isso está acontecendo? Não. Eu sabia que Deus tinha vitória para mim. Eu criei, eu tinha fé que Ele ia mudar a minha situação e mudar a situação dos meus filhos, né? Eu tinha certeza que o Senhor ia mudar toda a minha situação, né? E cada vez eu buscava mais. Eu trabalhava pela prefeitura e não recebia. Até que um dia eu consegui um emprego na igreja onde eu congregava, né, de carteira assinada, e trabalhei lá por 5 anos. E com isso as coisas foram melhorando, né? A gente conseguia, eu pagava aluguel, então a gente conseguia pagar o aluguel tudo certinho, meus compromissos, não fazia compromisso além da conta, né, além daquilo que eu podia, né? E depois eu fui trabalhar numa fábrica, eu trabalhei ali por 10 anos, e trabalhava demais, demais, mas eu continuava crendo no Senhor, eu continuava tendo fé que o Senhor ia mudar a minha situação, e eu pedia muito ao Senhor que Ele me desse condições de trabalhar menos, porque eu trabalhava muito, era de 6 às 6, a minha pressão sempre alta, sempre alta, sempre alta. Meus irmãos até, eu morava em Colatina, né, e eu tenho um irmão que mora aqui, meu pai morava aqui, e um irmão que mora no Coqueiral. E ele sempre falava, daqui a pouco você tem um troço lá e você está sozinha lá, né, e ninguém sabe o que vai acontecer. Eu falei, não, mas eu não posso sair de lá, né. Eu sei que eu orei ao Senhor, falei, o Senhor vai fazer, eu tenho certeza, minha fé é no Senhor, está firmada no Senhor, não é no homem, não é em quem vai fazer alguma coisa para mim, mas eu sei que o Senhor vai abrir as portas no momento certo, na hora dele, o Senhor vai abrir as portas e a minha vida vai melhorar. Eu tenho uma filha que já está casada há quase há 20 anos, tenho uma neta de 10 anos, né? O meu filho, agora, ele está fora da igreja, mas ele também, né, se converteu, foi junto com a gente para a igreja. E Deus trabalha, e eu falava para o Senhor que eu não poderia, eles queriam que eu viesse morar para cá, né? Eu falei, eu não posso morar para cá se o meu filho não vier junto. E ele falou que ele não ia sair do emprego. E do nada não, né? A gente sabe. Eu estava orando, eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, fala com ele, porque se não for com ele junto, eu não posso ir. E eu pedi o Senhor num domingo, na segunda-feira ele falou comigo que ele ia pedir demissão e que eu podia vir, né? A gente viria para cá. E eu, assim, pelos olhos humanos, não tinha condições de eu vir para cá. Mas pelos olhos da fé, sim. O Senhor abriu uma porta, meu irmão deu o apartamento dele para mim, aqui no Világio, muita gente sabe já da história, né? Vim morar aqui no Világio, de graça, num apartamento, né, grande. Ele veio e Deus abriu as portas para ele assim, de uma tal maneira que aos olhos humanos a gente não tem, e para mim também. Hoje eu sou aposentada, trabalho ainda, né, eu tomo conta dos filhos do meu irmão, né, faço faxina para ele, porque eu ainda pago aluguel, mas eu creio, né, que o Senhor vai abrir as portas para mim ter um imóvel, né, para mim ter a minha casa própria,
o apartamento, né? Ele sabe, mas assim, eu nunca perdi a fé. A minha fé, eu nunca assim vacilei. Teve época, sim, não vou dizer que não, que eu pensava assim de desistir. Falei, ai, gente, eu não aguento mais, eu vou desistir. Mas aí vinha na minha mente, para onde que eu vou? Não há vida fora do Senhor. Não tem. Se eu buscando ao Senhor está difícil, imagina se eu sair. Imagina se eu for para o mundo, o que eu vou fazer? Né? As coisas vão piorar 1000 vezes mais, né? Então, eu continuei ali com o Senhor, buscando o Senhor. Falei, não, o Senhor há de me honrar, o Senhor há de fazer por mim. E Ele fez muita coisa. Assim, eu não sei nem como dizer, mas ele fez coisas que pelo olhar humano, né, não tem possibilidade, né? E hoje, assim, eu moro de aluguel, saí do apartamento do meu irmão, né? O Senhor me deu condições de poder pagar um aluguel, né? E assim, é tudo pela fé. Não é porque alguém fez por mim, mas sim porque eu criei e eu tenho fé naquilo que o Senhor pode fazer por mim. Né? Eu tenho muito, assim, eu sempre fui ansiosa. É igual para estar aqui hoje, nossa, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, eu não sei falar. Eu preparo as coisas, daqui a pouco eu esqueço. Eu falei, Senhor, não sei o que eu vou fazer, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou subir naquele altar. E eu estava ali tremendo. Eu falei, não, mas o Senhor é fiel, né? O Senhor é fiel. Eu sei que não sou, né, uma pregadora, mas eu vou estar aqui falando o que Ele deseja. E eu vim glorificar o nome dEle hoje e tipo assim, fortalecer a fé de vocês que estão ouvindo, que não o Senhor faz as coisas no tempo dEle. Às vezes você pode estar pensando, nossa, mas está demorando tanto, nossa, o Senhor não está me ouvindo. Não, tenha fé, o Senhor vai fazer, o Senhor vai ouvir o seu pedido, mas depende da sua fé, porque se você pedir no seu coração e duvidar, você já perdeu aquela, né? Você tem que crer, igual a pessoa orar por uma cura, né? Você tem que crer que você recebeu a cura, independente se, vamos dizer, que você ainda esteja sentindo aquela dor, mas se no seu coração você decidiu que você recebeu, não, o Senhor me curou, né? Se você tem aquela fé, aquela certeza que Ele te curou, você vai ser curada. O inimigo às vezes coloca as coisas no seu caminho para você duvidar, para você não ter fé. Às vezes ele fala que Deus vai fazer nada, Deus esqueceu de você. Não esqueceu, não. Deus não esquece dos seus filhos, porque se você busca, se você é fiel a Ele, se você está honrando o Deus que você serve, com certeza Deus vai fazer. Não sei o tempo, né? Não sei o tempo, não sei quando Ele vai fazer. Vou te falar, eu esperei 21 anos. Não foi 21 dias, 21 semanas, nem 21 meses, né? Foram 21 anos. Eu morava no Coqueiral quando eu me converti. Aí, em 95, eu mudei para Colatina. E sabe como é que é? Novo convertido, né? Ah, faz campanha ali, faz campanha aqui, né? E um dia um irmão falou que o meu caso
era igual de Daniel, de 21 dias, vamos dizer assim, né? Ele não falou, mas ele falou, é igual o caso de Daniel, 21 dias. Não sei. Aí eu fiquei com o Senhor, falei, Senhor, será que vai ser 21 dias? Aí tá, jejuei, orei 21 dias. Não foi. Foi 21 semanas, e eu continuei buscando. Foi 21 meses, também não foi. Eu falei, quando passou os 21 dias, eu falei, Senhor, 21 anos? Meu Deus! E realmente, quando fiz 21 anos que eu morava em Colatina, eu saí de lá. E desde aí, Deus tem honrado a minha fé, porque Ele tem aberto portas, tem feito assim maravilhas na minha vida. Eu pensei que eu não ia me aposentar tão cedo, né? Mas eu já tinha, eu me aposentei por tempo de os 15 anos, né? Que eles falam que precisa estar com o NPS pago. Aí eu já tinha mais de 15 anos de carteira assinada. Falei, mas né, todo mundo fala que é difícil, que está sendo difícil, que está sendo... Eu orei, pedi ao Senhor, falei, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai fazer isso para mim, porque é um dinheiro que eu posso contar, né, que eu posso ter ali, que eu sei que eu vou ter todo mês. E para morar aqui, só o Senhor na causa, né? Não tem como fazer. Aí, deu tempo... Aí, como eu vim para cá, eu estava trabalhando na casa do meu pai, mas eu não tinha carteira assinada. Aí eu falei, como falta 3 anos para mim fazer 60 anos, eu vou pagar continuar pagando, né, o NPS para mim ter. Aí fui procurar e tudo, não consegui. Aí um dia eu falei, não, eu tenho que, isso aí, Senhor, me orienta, me ajuda, porque eu tenho que decidir isso, eu não posso ficar parada, sem pagar o NPS, que eu vou perder minha aposentadoria. Corri aqui no NPS, que era aqui na Norte-Sul, aí cheguei lá, um senhor me atendeu, aí eu já tinha ido lá, a menina tinha feito a mesma coisa, só que ela não falou nada comigo. Aí ele puxou de novo, né, lá ele viu, ele falou assim, você já tem, né, a quantidade de anos, né, que precisa. Aí ele falou... Eu falei, pois é, e eu queria continuar pagando, né, para mim não perder e tal. Aí ele olhou, mexeu lá no computador e tal, falou assim, você tem mais de 10 anos de carteira assinada. Então, você tem 3 anos de... eu não me lembro agora a palavra que ele falou, mas assim, eu não precisaria pagar esses 3 anos que estavam faltando, né... eu tinha de direito. Aí, depois, ele olhou e falou assim, mas você vai fazer 60 anos daqui a 3 anos. Eu falei, sim, eu vou fazer 60 anos. Ele falou assim, então, quando tiver na época de você completar os 60 anos, você vem, pega o carnezinho e continua, né, fazendo. Aí, ele puxou lá de novo e falou, mas você faz aniversário quando? Eu falei, em janeiro. Ele falou, minha filha, então, se não mudar a lei, não mudar nada, fica tranquilo, você não vai precisar pagar nada. Olha, eu saí de lá chorando. Aí ele virou e falou assim, viu que presentão que eu te dei? Eu falei, olha, o senhor nem imagina que presente que o senhor me deu. Porque eu estava tão preocupada, porque eu não tinha o dinheiro para pagar esses meses, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar. E chegando lá, né, chegando lá, ele fala, né, eu falei, é só Deus mesmo. Eu saí de lá glorificando o nome do Senhor, chorando, corri na casa do meu pai, falei, pai, que bênção que eu recebi, eu não vou precisar pagar nada, né, eu estou tranquila. Então, quer dizer, nós temos que reavivar a nossa fé sempre. Por mais que você esteja caído, por mais que você esteja em dificuldade, por mais que você esteja, sei lá, assim, se sentindo fraco, não se sinta fraco. Busque o Senhor, porque o Senhor irá fazer. A fé naquele que tudo pode.
Deus é o Deus que tudo pode. A fé nele é assim, eu nem sei como falar, eu sou muito grata ao Senhor, eu glorifico o Senhor, porque Ele me abençoa, e não abençoa só eu, não. O mesmo meu filho estando fora da igreja, Ele tem abençoado meu filho demais, assim, sabe, assim, demais. Ele veio para cá, está trabalhando com o pai dele, né? E está indo muito bem na empresa que eles montaram, que eles têm. Quer dizer, Deus tem feito, às vezes até eu cobro ele, né? Eu falo, aí, tá vendo? Olha Deus aí fazendo, mesmo você, né, fora da igreja e tal, Deus continua te abençoando. Você é abençoado por Deus, né? A minha filha também é professora, né? Tem um bom emprego, o esposo dela também, quer dizer, e eles também, né? Eles estão na igreja, eles fazem parte da igreja lá, então, quer dizer, assim, o que eu me sinto, assim, fortalecida no Senhor, eu me sinto agradecida, porque o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Mas é o que eu falo, é a fé, né? Nós temos que ter fé. Se a gente não tiver fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, e buscar o Senhor, buscar, porque não é apenas ter fé, eu tenho fé. Fé você tem até numa árvore, né? Você crê no que você quiser, né? Mas é fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que tudo pode fazer, né? E eu sou muito grata mesmo. Eu assim, não tenho palavras, nem se eu ficasse aqui a noite toda agradecendo ao Senhor, não teria como, né? E hoje eu só estou aqui pela graça e misericórdia dele, que até o nervoso passou um pouquinho, né? Mas graças a Deus, né? E é isso que eu tenho para falar com você. É uma palavrinha curta, né? Como é a minha primeira vez, mas eu espero que tenha edificado a vida de vocês, né? Que vocês creiam nesse Deus, né? Tenha fé, uma fé que possa se fortalecer a cada dia, buscando na palavra, né? No conhecimento do Senhor, né? E estar, né, sempre presente participando das coisas da igreja, né? Tudo que o Senhor, não corra. É uma coisa que eu gostaria de falar, não corra, porque a minha vontade, quando o pastor me chamou, era de dizer não, e falar, não, eu não sou, assim, eu gosto de trabalhar nos bastidores, né? Então, eu falei assim, não vou, mas eu falei, é um desafio que eu tenho que enfrentar, né? E eu sei que o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me ajudar, por mais que eu não, né, fique meio embaraçada, mas o Senhor vai me sustentar, eu sei nele, e eu sei que Deus vai fazer. Nós estamos no desafio aí do Ministério Atalaia, né? E tem eu e tem mais um grupo de pessoas que fazem parte desse ministério. Então, eu sempre peço a Deus para que nos capacite a fazer a vontade dEle, né? O Senhor me colocou numa igreja maravilhosa, onde, assim, eu aprendi a amar as pessoas sem criticar, onde há amor, né? E o amor começa na liderança, né? Nos pastores. Então, assim, a gente é tão bem acolhido, a gente se sente tão amado, né? Então, e outra coisa que eu também queria falar, eu atravessava a cidade a pé para poder ir para a igreja, para não perder culto, porque eu não queria deixar de ver o que Deus tinha para mim naquele dia. Então, a minha igreja era longe de onde eu morava, e a gente ia a pé, eu e os meus 2 filhos, eles eram pequenos, nós íamos a pé, a gente não perdia culto, meu filho às vezes demorava um pouco para chegar da escola, ele falava, mãe, me espera que eu vou. E eu esperava, e a gente não faltava culto, independente da dificuldade que fosse. A gente não tinha dinheiro mesmo para ir para a igreja. Aí chegava lá, às vezes um irmão
dava carona ou arrumava passe para a gente, senão a gente voltava a pé. E a gente não... eu ficava assim, tinha hora que eu falava assim, Senhor, muito, muito obrigado pelos meus filhos, porque eles tinham uma vida bem boa. E agora, por tudo que eles estão passando, eles não murmuram, não reclamam, né? Eles querem o Senhor também. Então, assim, eu agradecia e agradeço até hoje, né, pelos filhos que eu tenho, né, por tudo que o Senhor me deu. E hoje, né, com aquela dificuldade lá atrás, que a gente andava 35 minutos a pé para chegar na igreja, hoje, em 5 minutos, eu estou dentro da igreja. Quer dizer, tem Deus melhor do que esse? Não tem. Olha o que Ele fez na minha vida, né? Nossa, Deus como eu falo, se eu posso ficar aqui a noite toda falando. Isso aqui é só um resumozinho das coisas que aconteceram, né? O tanto que Deus transformou a nossa vida, fez por nós, o que nós passamos, mas tudo foi por permissão de Deus, para ver até onde a gente ia, né? A fé nossa, onde é que estava firmada, né? E Deus, assim, hoje, Ele me honrou, né? Eu posso dizer assim que Ele me honrou, porque eu moro aqui, aqui do lado, é só atravessar a rua. Às vezes eu ainda brinco com as meninas, nossa, o Uber hoje está demorando para mim ir para minha casa, né? Mas glória a Deus, eu glorifico muito a Deus por ter me colocado nessa igreja, por tudo que Ele fez na minha vida, né? E por eu ser tão abençoada, por Ele me abençoar tanto, né? Tanto a mim e os meus filhos, e mesmo o meu filho não estando na presença dEle, Ele tem abençoado meu filho demais, né? Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito a Deus. E é essa palavra que eu queria deixar hoje para vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós temos o nosso tema do ano, a palavra de Deus, 2 Coríntios 5:7.